Vamos dar início então, pessoal, à nossa primeira aula, na verdade a minha primeira aula com vocês, no curso de Física 3, que seria um curso de Eletrodinâmica. O meu nome é Juliana Esquiante e eu vou substituir o professor Matheus aí durante um tempo até o retorno dele após a sua licença. Eu já vi que vocês tiveram vários conceitos já da eletrodinâmica, associação de resistores, mas essa aula nós vamos retomar alguns conceitos e avançar um pouco, avançar em curto-circuito. Então nós vamos começar com uma revisão breve e depois dar início à parte nova dessa disciplina, desse tema, não dessa disciplina, mas desse tema. Então vamos lá. Começando aqui, pessoal, revisão das equações da eletrodinâmica, rapidamente, associação mista de resistores que vocês viram na aula anterior e curto-circuito. Bem, primeira coisa, vamos falar sobre, já me apresentei, mas falar sobre avaliações e notas. Eu vou ter que dar seguimento ao que o Matheus estava fazendo, porque ele retorna a ser professor de vocês. Então, cada aula, quando tiver atividade, vocês vão ter uma atividade para responder questões, e essas questões vão valer não só como presença, mas também como as próprias notas, tá certo? Então, a gente vai fazer diversas atividades e a média dessas notas que vai ser a média final de vocês, tudo bem? Nós vamos começar então, como eu já falei, com os conceitos de eletrodinâmica rapidamente, e depois a associação de resistores mista, e entra nessa associação de resistores mista o curto-circuito. Então vamos lá. Vamos relembrar um pouquinho a associação em série, pessoal. A associação em série, o que a gente tem que lembrar? Que são dois ou mais resistores que estão interligados a oferecer um único trajeto para a corrente elétrica. A corrente terá a mesma intensidade em todos os resistores. No entanto, em cada um deles você vai ter uma tensão diferente que depende da resistência elétrica aí oferecida. Tudo bem? Lembrando vocês que a lei de Ohm diz que a tensão é igual a resistência vezes corrente. Nós vamos usar bastante esses conceitos, até assim, ao longo aí do curso a gente vai usar bastante ainda, tudo bem? O que tem de importante, né? A resistência equivalente é dada pela soma de todas as resistências do circuito, a corrente que passa é a mesma, a gente já comentou, e a tensão total é a soma de todas as tensões em cada resistor. Então, a tensão que você oferece para esse circuito, por exemplo, 10 volts, você vai dividir entre esses resistores. E, necessariamente, a tensão que vai para cada um desses resistores vai ser igual à tensão total oferecida. Tudo bem? A gente vai ver isso depois nos exemplos. Aqui, só confirmando, né, primeira lei de Ohm, tensão igual a resistência equivalente vezes corrente. A resistência equivalente é dada pela soma das resistências. E a corrente elétrica é a mesma para cada resistor. A gente vê aqui na equação, resistência equivalente vezes a corrente total é igual a resistência em 1 vezes a corrente, mais a resistência em 2 vezes a corrente, mais a resistência em 3 vezes a corrente. Se a gente colocar em evidência essa corrente, né, a gente tem aqui como que se calcula a resistência quando os resistores estão em série. Isso vocês já viram, então eu estou passando meio que rapidinho aqui para vocês. Resistência em paralelo, associação em paralelo. O que nós temos? Dois ou mais resistores vão estar interligados de maneira que a tensão é a mesma em todos os resistores. A corrente vai se dividir, pessoal. Então, presta bastante atenção nesses conceitos, eles são importantes na hora de fazer os cálculos, tá certo? Então, o que você tem aqui? A tensão pode ser 10 volts, 15 volts, qualquer valor que você quiser. Ela vai se distribuir igualmente entre esses resistores, é a mesma diferença de potencial em cada um deles. Então, se aqui for 10, necessariamente nesse resistor tem 10 volts, nesse 10 volts e nesse 10 volts. Um exemplo mais comum de associação de resistores em paralelo é o que está na nossa casa, tudo bem? Nós temos, em alguns casos, associação em série, muitas vezes as pessoas colocam tomadas, né, em série para facilitar o acender das lâmpadas, mas as lâmpadas em si e os nossos eletrodomésticos estão em paralelo, então está todo mundo em 110 ou todo mundo em 220, tudo bem? O que é importante? Que a resistência equivalente é dada pelo inverso da soma das resistências. Olha lá,
O inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências em paralelo. A corrente se divide por essas resistências e a soma, aliás, a tensão é a mesma em todas as resistências, tudo bem? A tensão, então, se for 10 ou se for 20 volts, qualquer valor que seja, é a mesma para cada um deles. E a corrente vai se dividir. Vai mais corrente para onde a resistência é menor e menos corrente onde a resistência é maior, tudo bem? Vocês já viram exemplos aí de exercícios resolvidos e das atividades que foram propostas utilizando esses conceitos. Agora, e esse foi o conceito, na verdade, que foi introduzido um pouco na aula passada, é a associação mista de resistores, que é o mais comum, que a gente vê aí na nossa casa, em circuitos elétricos de automóveis e outras opções que vocês vão encontrar aí durante a carreira de vocês. Que é a resistência mista, você tem associações em série e em paralelo, dependendo da necessidade do seu circuito. Então vamos calcular a resistência equivalente do circuito a seguir. Esse é um exemplo de um livro do Tópicos de Física que eu coloquei para vocês um trecho do livro, né, a respeito desse assunto, para que vocês possam complementar aí o material a complementar ao estudo de vocês. Então vamos fazer esse exemplo. Nós temos aqui, entre os pontos A e B, a resistência de 70 ohms, duas resistências em paralelo, em série com 100 ohms, em série com 110 ohms. Pessoal, então dando continuidade à resolução do nosso exercício, esse é um exercício resolvido do livro, então nós vamos comentar por partes aqui e depois eu vou fazer um junto com vocês. A primeira ideia é você resolver os paralelos. Então, a gente começa tentando simplificar esse circuito e sempre redesenhando ele para que ele fique cada vez mais simples de você visualizar, tudo bem? Então, por onde é mais fácil começar nesse circuito? Bem, mais fácil, você poderia até começar por aqui, ó, eu tenho uma série e poderia reorganizar, mas vamos começar pelo paralelo, tá? Então, o que foi proposto aqui? Você resolve esse paralelo. Como só são duas resistências em paralelo, existe uma regra que você pode utilizar, que vem da equação da resistência equivalente do paralelo, que é quando você tem duas resistências, você pode utilizar a equação o produto pela soma, tudo bem? Então, utilizando essa ideia, você tem uma resistência de 30 ohms e uma resistência de 60, faz 30 vezes 60, dividido por 30 mais 60, que vai dar 20 ohms. Se você fizer pela equação mais comum, que é o inverso da soma de todas as resistências, vai dar o mesmo valor. Aqui é só para tentar facilitar um pouco, tá? Você pode optar por essa equação ou pela equação da resistência equivalente mais comum, mas as duas vão dar a mesma coisa, tudo bem? Aqui é só um caso particular que é válido para duas resistências somente. Fazendo então as contas, você vai ter 20 ohms, tudo bem? Então você vai redesenhar esse circuito, ficando dessa maneira, você vai ter agora aquele paralelo virou um único resistor. Então fica um resistor de 70 em série com 20, em série com 100, em série com 110. Então, o circuito fica redesenhado de maneira mais simples, você tem uma somatória de resistências. Então, você fazendo essa soma, 110 mais 100 mais 20 mais 70, vai dar aqui 300 ohms, tudo bem? Então, resolvendo essa resistência, esse circuito misto, você vai ter que a resistência total, né, equivalente para essa configuração, é igual a 300 ohms, tudo bem? Vamos passar para um outro exemplo agora, que eu vou fazer devagar com vocês. O exemplo resolvido fica um pouco meio seco da gente entender. Agora vamos tentar fazer junto, ou vocês pelo menos acompanharem eu tentando resolver. Associação de resistores em série e em paralelo no mesmo circuito. A figura a seguir mostra ou representa um trecho AB de um circuito elétrico, sendo a diferença de potencial entre os pontos A e B de 30 volts. Então, entre A e B aqui, pessoal, tem 30 volts. Determine a resistência equivalente e os valores das correntes I1 e I2. Tudo bem? Então, vamos lá. Esse é um exemplo de exercício que a gente encontra aí nos livros. Vamos observar, pessoal? Olha lá, nós temos um resistor em paralelo com dois resistores que estão em série. Por onde que é mais simples resolver esse exercício? Nós vamos resolver, então, primeiro, aqui a série,
porque se você resolver a série, você redesenha esse circuito e vai ficar só um paralelo. Então você tem que analisar um pouco por onde você começa, tudo bem? Alguns professores gostam de falar, você começa de dentro para fora, ou você avalia por onde passa a corrente primeiro, mas aqui a gente olhando um circuito que é relativamente simples, o mais fácil é você começar por aqui, ó, começar pela série, tudo bem? Então, associação em série, e depois essa associação em série vai ter um resistor equivalente que vai estar em paralelo com a outra, com o resistor de 30 ohms, tudo bem? Então, vamos dar continuidade, vamos calcular. Dando continuidade aqui à nossa resolução, o que nós temos? Nós vamos ter que resolver a associação em série e depois resolver o paralelo. Vamos lá, vamos fazer a série então. A associação em série é a soma simples dos resistores. Então, a resistência equivalente REQ1, que está aqui em verde, vai ficar o seguinte. A soma do R1, 15, mais o R2, que é o 5. 15 mais 5 igual a 20 ohms. Com esses valores, e sabendo a nossa tensão AB, é possível já calcular as correntes, tudo bem? Olha lá, a resistência equivalente 1, composta pela soma, está em paralelo com a resistência de 30 ohms agora. Os pontos A e B estão submetidos a uma DDP, uma tensão de 30 volts. Então, você tem 30 volts aqui nesses dois, nesse RQ1, e 30 volts aqui. Sabendo essas informações, já é possível calcular as correntes I1 e I2 pela lei de Ohm. Lei de Ohm diz que tensão é igual a resistência vezes corrente. Então, como é que fica a nossa corrente? Tensão sobre a resistência. A tensão é 30 volts. Sobre o resistor de 30, esse aqui daqui de cima, a corrente I1 fica igual a 1 ampere. Utilizando a mesma ideia, agora calculando a corrente que passa sobre essa associação de resistores em série, eu tenho que a corrente I2 é igual a tensão sobre o RQ1. A tensão, como isso aqui, esse conjunto está em paralelo com o de 30 ohms, nós temos a mesma tensão, 30 volts. Então, 30 sobre 20, que é a resistência equivalente que nós calculamos aqui anteriormente, 1,5 amperes. Nós calculamos aqui individualmente. Vocês vão ver que esse valor de corrente, ele tem que corresponder à corrente total que nós vamos obter lá no final, perdão. Então, vamos lá. Aqui nós já fizemos, agora a gente redesenha esse circuito, quer dizer, nós calculamos a resistência em série, deu 20 ohms, agora a gente passa para um redesenho, né? Como é que ficou? Fica um paralelo de 30 com 20 ohms, agora a gente vai resolver essa associação em paralelo. Como que fica então? Como são duas resistências, eu tenho aqui que posso fazer o produto pela soma, então fica 30 vezes 20, 30 mais 20, então fica 600 sobre 50, que dá 12 ohms. Então, esse 12, todo aquele circuito que nós vimos anteriormente, fica reduzido a 12 ohms, tudo bem? Fica a resistência total desse circuito entre os pontos A e B, tá certo? Sabendo esse valor, que é a resistência total, né, resistência equivalente total, nós podemos calcular a corrente total que passa por esse circuito. A DDP é de 30 volts, então vamos fazer lá, utilizando a lei de Ohm. Utilizando a lei de Ohm, pessoal, o que nós vamos ter? Eu vou ter 30 volts sobre 12 ohms, fica igual a 2,5. Vocês observaram que uma corrente deu 1 ampere e a outra corrente deu 1,5, que dá exatamente 2,5? Então, a soma das duas dá 2,5. Então, se você calcular tudo até o final e ter um valor da corrente, depois tentar fazer as correntes individuais, tem que dar o mesmo valor, tem que dar o 2,5, tudo bem? Tem que corresponder, cada corrente, é uma forma, vamos dizer assim, de você enxergar se as suas contas estão certas, e se a corrente total que você obtém no final, com a resistência equivalente total, vai dar igual à soma das resistências anteriores. Então, é uma forma de você corrigir ou acompanhar se o seu exercício está correto, tudo bem? Então, observe que a corrente total obtida é exatamente igual à soma das correntes I1 e I2. Bem, pessoal, agora nós vamos dar continuidade ao nosso estudo e nós vamos falar a respeito de curto-circuito.
Um curto-circuito é um trecho de um circuito com resistência elétrica desprezível. Dessa forma, a corrente flui nesse circuito sem dissipar energia. O que a gente vai falar exatamente nessa parte da aula? Nós vamos falar sobre o curto, e todas as vezes que a gente usa essa palavra curto-circuito, a gente já imagina uma explosão, né? A gente está já imaginando um circuito que não está funcionando ou que está pegando fogo, ou alguma coisa desse gênero. E, na verdade, essa palavra é utilizada, esse termo, curto-circuito, também é utilizado para uma outra situação, que é a situação onde você tem um fio com resistência elétrica desprezível, ou praticamente sem resistência. Isso vai ser interessante para a gente daqui para frente e para muitos circuitos eletrônicos que vocês vão trabalhar. Você introduzir um curto é você impor um novo caminho para a corrente que você deseja. Você não quer mais que a corrente passe por um determinado resistor, você insere um curto para que ela possa fazer um outro caminho. Então, você vai, nesse momento, né, que a corrente passa por uma região sem resistência elétrica, ela vai passar sem dissipar energia. Então, a gente destacou aqui o chuveiro, está acontecendo um curto-circuito aqui. Isso é uma situação onde a gente coloca um gerador em curto. A gente vai ver isso depois quando nós entrarmos no tema de geradores. Mas nós estamos falando de circuitos com resistências, então não necessariamente você está produzindo uma explosão, tá certo? Então vamos dar continuidade aqui e entender o que é esse curto-circuito agora. Então vamos olhar esse circuito aqui, um circuito simples com 3 resistências em série. A corrente elétrica passa pelos resistores e cada um deles vai dissipar energia por calor por efeito Joule. Então o resistor aquece e há dissipação de energia, né? Vocês estudaram um pouco a respeito disso. É uma sucessão simples, em série. Até aí tudo bem. Então vamos continuar, nós vamos inserir um curto nesse circuito. Quando a gente insere um curto, a gente insere um fio, que está aqui, ó. Eu coloquei no resistor R2, eu fiz isso aqui, ó. Introduzi um curto. Então, agora observe o mesmo circuito, mas com a presença do curto-circuito, de um curto. O que acontece com a corrente? Vamos pensar um pouquinho? Quando a corrente sai daqui da região da bateria, a tensão entre os pontos A e B está distribuída aqui nesse circuito em série de resistores. Mas quando há a introdução de um curto, o que vai acontecer? O curto é um fio que não possui resistência. E daí, o que acontece? Bem, a corrente, quando passa nessa região, ela vai decidir o quê? Vai passar por onde é mais fácil. E onde é mais fácil? Onde tem menor resistência. Então, a corrente aqui, pessoal, ela muda de caminho. Eu chamei esse curto-circuito de ponto C, tá certo? O que vai acontecer, então, nessa região do ponto C? É como se eu desligasse esse resistor R2, tudo bem? Então, a corrente vai passar por aqui, ó, vai vir pelo A, resistor R1, vai passar aqui pelo nosso curto, pular o resistor R2, ir para o R3 e voltar aqui para o polo negativo da nossa bateria. Tudo bem? Então, quando você insere um curto, você impõe para a corrente um novo caminho. E esse caminho é um caminho com menor resistência. Então, para ela é muito mais fácil passar pelo curto. Tudo bem? Se vocês analisarem, é uma situação de chaveamento. Quer dizer, eu posso ligar e desligar um resistor, por exemplo, como está acontecendo nessa situação aqui. O R2, quando eu introduzi esse curto que eu chamei de ponto C aqui, né? Eu estou deixando ele de lado, então ele está parando de funcionar. Se isso fosse uma lâmpada, ela não iria acender, tudo bem? Então, olha lá, eu deixei aqui os tracinhos de azul, que representam, né, o caminho que a corrente vai percorrer agora. Ao invés de passar pelo resistor R2, ela adota o caminho do curto, tudo bem? Então, ela passa pelo caminho mais fácil, de menor resistência. R2 não vai dissipar energia nessa situação, então a tensão nesse resistor vai ser igual a 0, tudo bem? Vamos continuar analisando, então, mais exemplos a respeito de curto-circuito. Há situações, então, em que é interessante ter um curto-circuito.
A ideia é que este curto ou fio, no caso prático de um circuito que você está montando, um fio de cobre, por exemplo, possa servir como uma chave seletora, permitindo a passagem de corrente por uma região desejada. O exemplo clássico é o circuito do chuveiro. Nós vamos analisar, então, um exemplo bem prático e bem clássico de curto-circuito, que é o do chuveiro. Esse é um exercício mesmo. Então, considerando o chuveiro composto por 2 resistores de resistência de 40 ohms, determine a potência dissipada no circuito quando a chave está na posição verão e quando ela está na posição inverno. Adote o chuveiro conectado em uma tomada de 220 volts. Bem, quando que o chuveiro está no inverno e quando que ele está no verão? Bem, nós vamos fazer as contas e a gente vai descobrir a partir daí. O circuito está aqui representado, são 2 resistores iguais e em série. E a gente tem aqui uma chave, tá? Chamada de ponto C. Eu posso atribuir outro nome, mas ela está em aberto. Então, quando ela está em aberto, eu tenho um circuito simples de 2 resistores em série. Se você quiser calcular a potência dissipada nessa situação, em que os 2 resistores estão em série, é possível e de maneira bem simples. Como que a gente faz? Bem, pessoal, então nós vamos continuar aqui o exercício e vamos analisar a situação onde a gente tem um circuito com a chave aberta. Então, vai ser um circuito simples, que vocês já viram, com 2 resistores em série. Se a gente esquecer que existe essa chave aqui, tá certo? Vamos fazer de conta que ela não existe, então a chave está aberta. Vamos calcular a resistência equivalente, é a soma dos 2 resistores. 40 mais 40 vai dar 80 ohms. Feito isso, você pode calcular a potência dissipada. É o 220 volts sobre os 80 ohms, que dá 605 watts. Agora, nós vamos passar para a segunda situação. A corrente vai passar somente por um dos resistores de 40 ohms. Por quê? Porque a gente vai fechar a chave. Então, eu tenho um caminho agora que está imposto aqui de vermelho, olha lá. A corrente sai daqui da nossa região de gerador, né, de tensão, e vai caminhar aqui, pulando um dos resistores, tudo bem? Então, qual a resistência que você tem? Você tem só uma resistência equivalente só de 40 ohms, porque você introduziu um curto aqui no nosso chuveiro. Então, olha lá. Se eu fizer o cálculo da potência, vai ficar 220 volts ao quadrado, tensão ao quadrado sobre a resistência, uma das equações possíveis para a potência dissipada, dividido por 40 ohms. Você vai ter 1.210 watts. Então, o que nós temos? Quando a chave fechada, a resistência é menor, logo teremos maior corrente e também encontramos maior potência dissipada. Essa é a chave, essa é a configuração do chuveiro quando está no inverno. Dando continuidade ao estudo de curto-circuito, nós vamos agora considerar circuitos um pouco mais elaborados. O que quer dizer? Que a gente tem uma associação mista de resistores em série e em paralelo e também com a introdução de curtos-circuitos. A ideia aqui nesse momento é que vocês aprendam a visualizar o circuito, enxergar onde tem curtos, tentar redesenhar esse circuito de maneira que ele fique um pouco mais fácil, mais visível de você entender onde há séries e paralelos e resolver as equações e resolver aquilo que está sendo pedido no exercício. Então, vamos começar com um exemplo. Tem um desenho bem difícil aqui, né? O que está acontecendo com esse circuito? A gente vai determinar a resistência equivalente. Partindo disso, é possível você calcular potência, corrente, tensão, mas é importante que você redesenhe esse circuito, porque da maneira que está, ele está bem difícil de ser entendido. Mas vamos fazer passo a passo e vocês vão entender como é que funciona essa ideia. Então, a gente tem um exemplo aqui de vários resistores e a gente nem consegue entender direito onde está a série, onde está o paralelo. Mas vamos observar um pouquinho aqui, olha. Então, tem o ponto A e o ponto B aqui, que estão destacados de azul, e várias resistências. Nessa região aqui, ó, se você observar, tem um traço, uma curvinha, né? Ligando aqui a um outro ponto. Essa é uma região de curto. O que a gente precisa fazer, então, para calcular a resistência equivalente desse circuito?
nós vamos, primeira coisa, redesenhá-lo. Primeira regra, pessoal, é colocar os extremos, redesenhar os extremos, mantendo esses pontos A e B nos extremos. Nós vamos fazer um desenho um pouquinho diferente. Então, vamos redesenhar o circuito. Nomeie os pontos de curto-circuito com o mesmo nome do ponto a que se conectem. É a primeira regra. Então, a gente vai chamar aqui, olha, a gente tem um curto, nós vamos chamar ele de ponto A também. Tudo bem? Porque é como se eu pudesse juntar essa parte aqui, ó. Então, eu tô conectando esse ponto a esse com um fio. Então, se esse aqui é o ponto A, eu vou chamar aqui também de ponto A. Então, nomeie os pontos de curto-circuito com o mesmo nome do ponto a que se conectem. E temos um ponto C aqui, olha. Esse ponto C já não é um ponto de curto-circuito, mas é um ponto diferente desses iniciais. Então, a gente precisa nomear alguns pontos importantes do circuito para conseguir redesenhar. Vamos mais adiante. Mantendo os extremos na ponta. Então, ponto A, o ponto B nos extremos e o ponto C no meio. Vamos colocar os resistores em nova ordem, respeitando os pontos a que se conectem. Vamos, então, olhar quem que está ligado com quem. Então, olha, entre o ponto A e o ponto C, que está aqui no meio, o que a gente tem? Ó? Ponto A e ponto C. Ponto A e ponto C. Olha lá, pessoal. Eu tenho um resistor de 400 aqui e outro resistor de 400 aqui. Tudo bem? Então, o que a gente pode considerar? É importante a gente ver que o curto-circuito está aqui e que eu tenho outro resistor aqui, ó, entre C e B. Então, o que eu tenho aqui? Essa corrente, se ela passasse por aqui, ela iria se dividir, pessoal. Então, eu tenho aqui dois resistores em paralelo. Então, eu tenho um resistor de 400 e outro resistor em paralelo de 400 também. Tudo bem? Vamos olhar agora a segunda parte, entre os pontos B e o ponto C. Eu tenho um resistor de 100 ohms. 100 ohms. E o que mais que nós temos? Está faltando a gente olhar o ponto A e o ponto B. Então, vamos entre o ponto A e o ponto B, tem um resistor de 600. Nós temos um paralelo de 600. E aqui também, ó, entre ponto A e ponto B, eu também tenho um outro resistor de 200 que está em paralelo. Tudo bem? Olha lá, 200 ohms. Se vocês olharem, esse circuito é um pouco confuso, porque está apresentando um curto-circuito aqui, mas quando a gente redesenha, fica mais fácil de visualizar. Esse circuito aqui, vocês facilmente conseguem calcular as tensões, a resistência equivalente, as correntes, tudo bem? Iniciando pela resistência equivalente. Então, vamos iniciar o nosso trabalho aqui de cálculo da resistência. Então, olha lá, pessoal, a gente tem primeiro que resolver a associação em paralelo. Então, nosso paralelo, como são duas resistências iguais, a gente pode fazer 400 vezes 400, quer dizer, o produto pela soma, e 400 mais 400. Fazendo as contas aqui, vai dar 160.000 por 800, que dá 200 ohms. Já podemos redesenhar esse circuito novamente, tudo bem? Porque agora eu tenho um resistor só entre A e C. Olha lá, os 200 ohms eu coloquei aqui de verde. E agora eu tenho uma associação em série, 200 com 100. Fazendo a continha, rapidamente, a nova resistência equivalente é igual a 200 mais 100 ohms, que é igual a 300 ohms. Redesenhei novamente, tudo bem? Aquele circuito anterior, vamos voltar aqui, tinha 200 e 100, agora passou a ser um circuito com resistor só. E agora 3 em paralelo, tudo bem? Esse 300, 600 e o 200. Olha lá. Vamos resolver essa última associação em paralelo. Eu vou fazer a soma dos inversos, 1 sobre 300 mais 1 sobre 600, mais 1 sobre 200, que vai ficar dessa forma, né? Tira o mínimo múltiplo comum, que é o 600. 600 dividido por 300 dá 2, vezes 1 dá 2. 600 dividido por 600 dá 1,
vezes 1 dá 1, 600 dividido por 200 dá 3, vezes 1 dá 3, então fica 2 mais 1 mais 3, que vai ficar lá 1 sobre R, que é 3, é 6 sobre 600, tudo bem? Aí eu faço a inversão, né? Vai ficar 600 sobre 6, que dá 100 ohms. Então, todo aquele circuito que a gente tinha visto inicialmente pode ser representado por uma resistência de 100 ohms, tudo bem? Então, quando você redesenha, fica muito mais fácil de visualizar e muito mais fácil de calcular. É importante que a gente faça esse redesenho, tá certo? Para conseguir fazer as equações e resolver os nossos exercícios. Resumindo então a nossa aula de hoje, nós vimos o que é um curto-circuito, que a ideia de curto-circuito é um novo caminho, um caminho sem resistência para a corrente elétrica. Os cálculos de tensão, corrente elétrica e resistência equivalente, eles ficam mais simples se você redesenhar o circuito. Então é importante que você redesenhe observando algumas regras. A primeira regra é que você redesenhe mantendo os extremos no mesmo lugar, e a segunda é que você nomeie os pontos de curto com a mesma letra, tá certo? Para que você consiga identificar quais resistores estão em série, quais resistores estão em paralelo. Observe sempre quantos caminhos a corrente pode seguir, aí fica mais fácil de você visualizar o que está em série e o que está em paralelo. Nós vamos ter a chance de fazer alguns exercícios, nós vamos programar também uma aula de exercícios para que a gente possa praticar um pouco. Eu sei que nesse começo às vezes é um pouco difícil, até porque os desenhos muitas vezes são complexos, mas com calma a gente vai conseguindo resolver aí e resolvendo as dúvidas, tá certo? Até mais então, pessoal.